Fala, fiel, chegando para atualizar tudo sobre o momento do Corinthians e mergulhar nesse clima tenso que antecede mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Um daqueles jogos que todo mundo já olha com aquela sensação de que o resultado pouco muda a vida do time, mas ainda assim gera debate por tudo o que envolve. O clima no elenco mostra claramente que Dorival Júnior decidiu priorizar a decisão que está logo ali, batendo a porta, e isso faz com que cada escolha para essa reta final do campeonato gere conversa na arquibancada, principalmente quando três peças fundamentais do setor ofensivo estão fora. A ausência de Memphis, Garro e Yuri já seria pesada em qualquer cenário. Mas nesse momento específico, ela escancara que o Corinthians está jogando de maneira estratégica, sabendo onde pode e onde não pode arriscar. Mesmo assim, o duelo contra o Fortaleza carrega peso para o adversário, que chega desesperado por pontos para tentar respirar fora da zona de rebaixamento. E quando um time entra com a vida em jogo e o outro aparece mais preocupado com os compromissos decisivos que virão pela frente, a diferença de intensidade costuma ser evidente. O Fortaleza joga como se cada lance fosse uma final, empurrado por um estádio fervendo e por uma sequência positiva que alimenta a esperança da torcida. Do outro lado, o Corinthians viaja sabendo que o desgaste é grande, que a temporada está chegando ao limite físico e emocional e que o foco principal está voltado para a semifinal da Copa do Brasil. É claro que isso gera discussão interna e externa. A rivalidade com outros clubes, principalmente com quem também briga lá embaixo, sempre aparece nesses momentos. Parte da torcida até brinca dizendo que não faria falta ver determinados rivais vivendo tempos difíceis, mas a verdade é que não existe isso de entregar jogo. O que existe é rodar elenco, diminuir intensidade e poupar energias para o jogo que realmente importa. E isso o torcedor está percebendo a cada partida. O Corinthians já deu sinais claros disso nos últimos compromissos, com substituições cedo demais, com jogadores saindo no intervalo sem aparentar qualquer problema físico e com uma postura nitidamente controlada, como quem administra o que ainda resta da temporada. O time chega ao Castelão com uma lista de desfalques que, por si só, já justifica uma escalação alternativa. Yuri sentiu dores e está fora. Garro convive com incômodos no joelho e também foi preservado, enquanto Memphis ainda está na transição física após sua lesão e não deve ser colocado em risco tão perto da decisão. Junte a isso a suspensão de Mateuzinho e a ausência de um lateral direito de ofício, já que a única opção da base dificilmente será lançada em um jogo tão tenso. E se forma um cenário que empurra Dorival a improvisar ou testar jogadores em funções diferentes das habituais. Há chances de vermos uma linha com 3 zagueiros, com Bidu aberto pela esquerda e algum atacante improvisado como ala pelo lado direito. Também existe a possibilidade de um zagueiro ajustado como lateral, como já aconteceu em outros momentos. No meio, Raniel deve começar. Bidon também. E há boas possibilidades de Dieguinho e André ganharem minutos importantes nesse jogo, até porque Dorival usa esses confrontos como laboratório para observar quem pode ser útil na decisão contra o Cruzeiro. Vitinho e Guinegão também aparecem como alternativas, e não seria surpresa se Dorival diversificasse o ataque ao longo do jogo, justamente para entender quem consegue responder em campo quando a pressão for real. Tudo isso compõe um clima de jogo quase protocolar, em que o Corinthians não entra exatamente sem ambições, mas entra com prioridades invertidas.
E isso incomoda parte da torcida que olha para a tabela e percebe que, se o time tivesse sido um pouco mais firme nessa reta final, poderia estar brigando com mais força pelo 8º lugar. Uma posição que pode virar vaga na pré-Libertadores, dependendo do campeão da Copa do Brasil. Bastaria vencer Fortaleza e Juventude para chegar aos 52 pontos, total que só o São Paulo pode ultrapassar. Mas a impressão que fica é que o elenco e a comissão técnica decidiram abraçar a estratégia de concentrar tudo na chance de título, mesmo que isso signifique abrir mão de disputar posições no campeonato. Por isso, o torcedor já chega a esse jogo sabendo que não verá o Corinthians na rotação máxima. O adversário vem carregado de urgência, enquanto o Timão aparece administrando energia e testando quem pode ajudar na semifinal. É um fim de temporada que trouxe muito desgaste, muita oscilação e uma sequência de atuações que mostram um time cansado, sobrevivendo rodada após rodada, tentando chegar inteiro para o confronto decisivo que pode mudar completamente a leitura do ano. Porque, por mais arrastado que tenha sido o Brasileirão, por mais irregular que tenha sido a caminhada, se o time coloca as mãos na Copa do Brasil, tudo ganha um peso diferente. A narrativa muda e a temporada passa a ser vista por outro ângulo. A questão é que, enquanto a decisão não chega, a realidade é essa. O Corinthians entra em campo com um elenco mexido, com foco dividido e com a certeza de que o que realmente vale está logo ali. A torcida percebe, entende em partes, discorda em outras, mas acompanha com o sentimento de que esse fim de ano ainda pode guardar algo grande. E aí, com toda essa mistura de ansiedade, expectativa e cansaço acumulado, nasce esse capítulo final da temporada, em que cada jogo carrega mais significado fora de campo do que dentro dele. Enquanto todos esperam pela hora em que realmente será preciso jogar no limite. E quando a bola rolar nesses últimos compromissos do Brasileirão, o torcedor já entra no clima, sabendo que cada minuto diz mais sobre o que está sendo construído nos bastidores do que propriamente sobre a tabela. O Corinthians chega ao Castelão com aquele ar de time que vive duas realidades paralelas. Uma é o campeonato, que se arrasta com a sensação de tarefa quase encerrada. A outra é a Copa do Brasil, que pulsa na cabeça de cada jogador e da comissão técnica como a chance concreta de transformar um ano de altos e baixos em algo marcante. E é justamente essa dualidade que dá o tom da partida contra o Fortaleza, porque o Corinthians sabe que não há muito a ganhar ali. Mas há muito a perder se algum titular se machucar tão perto da decisão. Dorival segue trabalhando com equilíbrio entre preservar e observar. A escalação deve carregar novamente aquela mistura de jovens, reservas e peças que precisam de ritmo para eventualmente serem úteis na semifinal. É uma oportunidade para quem está no elenco mostrar que pode ser solução e não apenas número na lista. André deve receber minutos para continuar amadurecendo no meio-campo, principalmente porque pode se transformar em alternativa para mudar ritmo de jogo. Dieguinho vive um momento de crescimento técnico que chama a atenção e pode conquistar essa vaga de confiança justamente nesses jogos. Raniel vem ganhando mais presença entre os titulares e pode ser uma das válvulas de escape no ataque, ainda que não tenha a característica de ocupar a área do mesmo modo que Yuri faz. Vitinho e Guinegão aparecem como valores que precisam mostrar pegada, intensidade e disciplina para convencer Dorival de que podem ser úteis em confrontos mais pesados. A realidade é que esse time alternativo não tem a mesma capacidade de criação e nem a mesma força de definição que teria com Garro, Memphis e Yuri em campo.
Sem o trio, o Corinthians perde agressividade, perde mobilidade no último terço e acaba se tornando uma equipe mais reativa, que depende de contra-ataques e de lances de bola parada. Por isso não dá para esperar aquele controle de jogo, aquela posse mais dominante ou imposição ofensiva. É uma formação que tenta ser compacta, tenta errar pouco e tenta sobreviver à pressão, principalmente quando enfrenta adversários que literalmente jogam pela vida, como é o caso do Fortaleza. Do lado cearense, a atmosfera é de final. O time vive uma sequência de vitórias que renova ânimo e acredita muito que pode evitar o rebaixamento. A Arena Castelão deve ferver, empurrando cada dividida e cada escapada em velocidade. É um adversário que não se entrega, que joga com intensidade elevada e que gosta de pressionar na base da força física e da insistência. E quando um time entra com urgência máxima e o outro administra energia, a diferença aparece na postura. O Corinthians precisa suportar os primeiros minutos, que costumam ser os mais agressivos do Fortaleza, e tentar encaixar algum contra-ataque para diminuir o ritmo do jogo. Mas, diante das ausências e da preservação de titulares, a tendência é de um jogo tenso, com muita disputa e pouca criação. Mesmo que a tabela ainda permita ao Corinthians sonhar com a 8ª posição, a sensação é de que essa disputa nunca foi tratada como prioridade. A reta final do campeonato foi marcada por atuações irregulares, jogos em ritmo controlado e escolhas claramente voltadas para administrar desgaste. A falta de sequência de vitórias afastou o time de qualquer possibilidade mais concreta de brigar na parte de cima e deixou o timão estacionado numa zona intermediária que, ao mesmo tempo que afasta o risco, também não oferece ambição. Por isso, cada rodada reforça que a cabeça do elenco está na semifinal da Copa do Brasil. E esse jogo contra o Fortaleza serve apenas como mais um capítulo antes da decisão. A torcida percebe essa mudança de foco e isso gera opiniões divididas. Parte entende perfeitamente que não dá para arriscar os titulares a menos de 2 semanas de um confronto tão decisivo. Outra parte lamenta que o Corinthians não tenha se motivado mais, porque a vaga na pré-Libertadores poderia ser alcançada com um mínimo de regularidade. Porém, quando se analisa o cenário completo da temporada, fica claro que o desgaste pesou demais. O Corinthians passou por oscilações fortes, conviveu com problemas extracampo, encarou pressões intensas e viveu períodos de instabilidade emocional dentro de campo. E, em muitos momentos, o time jogou mais para sobreviver do que para competir. Isso explica o porquê de tantos jogos amarrados, de tantas partidas arrastadas e de tanta dificuldade para construir regularidade. Mesmo assim, existe a expectativa de que esses jogos finais sirvam como banco de testes para Dorival. O treinador deve continuar observando quem responde mentalmente mesmo em jogos menos chamativos. Ele precisa saber quem mantém foco, quem absorve instruções, quem executa funções sem perder intensidade e quem está pronto para ser útil numa eventualidade durante a decisão da Copa do Brasil. Jogos como esse revelam muito sobre o comportamento dos jogadores, e isso importa demais para um técnico que trabalha com estratégia e leitura de grupo. No plano tático, também existe curiosidade sobre o que Dorival deve experimentar. Se optar por uma linha com 3 zagueiros, pode dar mais liberdade a Bidu pelo lado esquerdo e tentar compensar a falta de um lateral direito de origem com um atacante recuado para ajudar na recomposição. Se optar por 2 linhas tradicionais, deve improvisar um zagueiro como lateral para manter a estrutura mais familiar ao elenco.
São decisões que podem parecer pequenas, mas ajudam a moldar o entendimento coletivo para variações que podem ser decisivas no duelo contra o Cruzeiro. Enquanto isso, a torcida observa com aquela mistura de impaciência e esperança. Sabe que a atuação não deve ser brilhante. Sabe que o adversário deve pressionar e sabe que o time não está completo, mas também sabe que esse período de testes é parte do processo para chegar mais pronto à semifinal. É o tipo de jogo em que o torcedor acompanha mais para entender o clima do elenco do que para buscar 3 pontos. A vitória, claro, seria bem-vinda, mas não muda profundamente o rumo da temporada. O que realmente mexe com o coração da Fiel é a expectativa pelo jogo decisivo, e cada detalhe observado agora serve para montar o retrato do que o Corinthians pode entregar na partida mais importante do ano. E é por isso que, mesmo que a tabela diga pouco, mesmo que o momento seja de preservação e mesmo que o foco esteja em outro lugar, a Fiel acompanha. Porque cada minuto ajuda a desenhar como esse time chega para uma batalha final. Porque a temporada, com todos os seus altos e baixos, ainda guarda uma chance real de título. E porque, enquanto houver oportunidade de levantar taça, o Corinthians tem obrigação de se preparar, se ajustar e se apresentar com a postura que sua camisa exige. A torcida pode até aceitar um jogo mais leve, pode até compreender a poupança, pode até entender que desfalques pesam, mas nunca vai aceitar falta de vontade, falta de entrega ou falta de respeito pela camisa. E isso sempre será cobrado, mesmo num jogo que, para muitos, já nasce com cara de amistoso. No fim das contas, o Corinthians é feito de luta, e a Fiel quer ver exatamente isso, seja contra o Fortaleza, seja contra o Juventude ou principalmente contra o Cruzeiro. Porque, por mais que a temporada pareça arrastada, existe a chance real de transformá-la em algo memorável. E cabe aos jogadores decidir qual capítulo final escreverão nessa história. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O ambiente na Vila Belmiro ficou pesado nas últimas horas, tomado por cochichos, olhares desconfiados e uma sensação de que algo grande e incômodo está prestes a explodir. Nos corredores internos, a palavra traição começou a circular como um sussurro que ninguém confirma, mas que todos fazem questão de repetir. O nome no centro do furacão? Neymar. Sim, ele mesmo. O craque formado no Santos, ídolo da torcida, símbolo de uma geração inteira e referência constante no ataque alvinegro. Segundo fontes que preferem o anonimato, o jogador teria acertado um contrato às escondidas com o Corinthians. A notícia caiu como uma bomba entre funcionários do clube que teriam sido surpreendidos por movimentações silenciosas do empresário do atleta, supostamente visto na zona oeste da capital paulista, onde ficam escritórios ligados ao Timão. Ninguém fala oficialmente sobre o assunto, mas a movimentação nos bastidores deixa claro que algo fora do comum está em andamento. O que mais chama a atenção é o clima de sigilo. Pessoas próximas ao staff do jogador garantem que Neymar tem evitado tocar no assunto até mesmo com amigos próximos, adotando uma postura mais reservada e distante. Comentam que ele estaria em busca de um novo desafio e que a proposta corintiana ofereceria não apenas cifras impressionantes, mas também um projeto esportivo agressivo, capaz de colocá-lo novamente no centro das atenções do futebol nacional. Do lado santista, a sensação é de perplexidade. Ainda que ninguém assuma publicamente, há a impressão de ter sido pego no contrapé.
como se a direção tivesse perdido o controle da narrativa. Torcedores, por sua vez, se dividem entre incredulidade e indignação. Nas redes sociais já surgem teorias, especulações e até mensagens cobrando explicações que até agora não vieram. Enquanto isso, o Corinthians, como de costume, mantém absoluto silêncio. Nem confirma, nem nega. Apenas observa a tempestade se formando sobre a baixada. E, como costuma acontecer no futebol brasileiro, onde há fumaça, o burburinho tende a crescer. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!